livrar-se, definitivamente, do engodo, quando estiver apto a seguir, na sua marcha ascendente, pelo caminho da espiritualidade. Antes disso, qualquer explicação mais avançada parece-lhe absurda, e prefere ficar com as suas ilusões. Também ocorre que no estado primário da evolução, o indivíduo é, geralmente, pretensioso e pensa que sabe muito, não sendo de boa prática, por isso, levar-se o conhecimento real das coisas, abertamente, aos que não estão preparados para recebê-lo, para evitar situações desconcertantes. Assim, os romeiros do dia de finados, na sua maioria, obedecem a preceitos religiosos, imbuídos de ideias fantasiosas, e pensam estar praticando uma suposta caridade revendo túmulos evocativos, por se acharem convencidos de tratar-se de um ato piedoso, e de que é com piedade que se conquistam as graças divinas. Não merecem censura por isso, porquanto, na sua esfera de ação, agem com os recursos de que dispõem e ninguém pode dar mais do que possui. Não há, portanto, aqui nenhum propósito de se fazerem recriminações, apenas se esboçando comentários sobre o fato, objeto desse estudo, à luz da espiritualidade, a fim de situar o problema nesse campo, para que possa servir de base a conclusões proveitosas. Há muitos estudiosos das questões espirituais que gostam de meditar sobre assuntos desta natureza, e é para esses, principalmente, que se voltam estas linhas. Não há menor prova de desamor, de desconsideração, de frieza sentimental, em não se procurar o cemitério, para lhe se invocarem, por pensamentos, os seres amados, situados em plano astral, porquanto, para testemunhar-lhes perene, afeição e amizade, não deverá haver nem lugar nem dia marcados, uma vez que todos os instantes são oportunos, desde que se possa utilizá-los, em refúgio interno, para tal fim. A necessidade de haver um anteparo opaco entre a vida terrena e astral, com interrupção dos contatos, é para que os familiares tudo façam no sentido de evitar as desencarnações dos seres afins. Se essa desconexão total não fosse garantida, não haveria impedimento para as desencarnações, e o mundo se despovoaria perdendo com isso a sua finalidade. É lamentando a perda da companhia dos que partiram para um outro lado da vida, que se devem fazer os mais ingentes esforços para impedir as desencarnações. São premidas pela dor da separação de entes queridos, que criaturas na Terra, sem o devido esclarecimento, se deixam levar por qualquer insinuação feita, no sentido de estabelecer uma aproximação com eles, embora falsa e prejudicial, como a que se promove junto aos sepulcros, nos cemitérios. Uma vez, porém, que se saiba que o espírito, em seu mundo, está cercado de amizades, pleno de saúde, entregue a atividades prazerosas, livre de preocupações, em condições de vida muito superiores, porque, egoisticamente, desejar que abandone esse bem-estar, para, num fétido cemitério, vir ouvir lamentações enfermiças e receber vibrações penalizantes de angústia e de sofrimento. O espírito, no plano astral, não sente a separação, porque, para ele, ela não existe. Lá, dispõe da clarividência que lhe possibilita, quando quiser, ver o que se passa em qualquer ponto do planeta, e possui outros recursos, como, por exemplo, o da volição. Não há, assim, motivos para preocupação quanto àqueles que partem para os seus mundos, porque assim como é que existem uniões que equilibram a vida de relação, também no espaço superior espírito se associa aos demais com quem vai conviver, numa perfeita comunhão de ideias e de entendimento. Os que vão no dia 2 de novembro ao cemitério não levam sentido de irradiar pensamentos de fortaleza espiritual, porque os que podem emitir tais vibrações são esclarecidos, e não perdem tempo com isso. Os que vão, além de darem provas de ignorância, só podem irradiar pensamentos de fraqueza, como são os de lamentação e de abatimento moral, e ficam, deste modo, envoltos nas correntes da mesma espécie, ali concentradas,
de efeitos deletérios. Estas considerações visam alertar, e são feitas, fraternalmente. Em dias futuros, todos marcharão pela mesma estrada que liga este plano físico ao astral, e ninguém então há de querer ser perturbado na sua nova vida por tristezas alheias, que os espíritos desencarnados não poderão afastar ou eliminar, ou com chamados, a que não poderão atender. A vida, que é eterna, se desdobra sempre apoiada em leis, a que todos têm de submeter-se, se não se quiserem prejudicar. Ela é uma realidade que se revela mais intensa no plano astral superior, onde não existem animosidades, porque o amor cristão é ali o poder predominante. Nestas condições, quem é transladado, normalmente, para o plano espiritual, é recebido, naquele lado, pelos membros numerosos da família astral, que o acolhem com simpatia e lhe propiciam tudo aquilo de que precisa, independentemente dos pedidos dos que ficaram na Terra. A organização universal é modelar, e os dirigentes astrais cuidam de suas funções com muito maior rigor e eficiência, do que os que a governam. Por isso, não existem, nos mundos próprios, seres abandonados que necessitem da interveniência dos que, aqui na Terra, mal podem dar conta dos seus penosos deveres. 28. O Esperanto. O Esperanto foi idealizado para ser um idioma universal, por trazer consigo o ideal da confraternização e ligação entre os povos, com a fusão de sentimentos. Quando instituído, porá a humanidade inteira em união mais estreita, fazendo correr livremente por ela, com uma só colaboração, a mesma seiva reconfortante dos estímulos, das iniciativas construtivas e das revelações científicas. A difusão mais ampla das ideias e pensamentos, põe os indivíduos em maior contato uns com os outros, no cenário terreno de buscas e competições. Este maior intercâmbio acelerará os processos evolutivos, em todas as escalas, na atividade humana, com real proveito para a coletividade. A necessidade presente de se conhecerem vários idiomas para aperfeiçoar e ampliar a cultura, desaparecerá, com a universalização do Esperanto, recuperando-se o tempo precioso por hora empregado, cansativamente, no estudo de outras línguas, e que poderá ser aplicado na obtenção de novos conhecimentos úteis. Qualquer assunto do interesse da humanidade não ficará, com o emprego do Esperanto, limitado à minoria, como acontece atualmente, pelas dificuldades resultantes da pluralidade de línguas e dialetos. Todos, com a generalização do Esperanto, poderão ler no original a especialidade que mais desperta a sua atenção, sem qualquer dificuldade. Os idiomas existentes estabelecem, com os seus inconvenientes, linhas de separação entre os povos. O cristianismo ensina que os seres humanos devem entender-se e amar-se como se fossem membros de uma só família, e do mesmo modo que no lar não seria concebível que cada um dos seus membros se expressasse em língua diferente, também no seio da humanidade, que deve constituir-se em uma só e grande família, o lógico, o racional é o uso de um mesmo idioma. O racionalismo cristão, que veio ao mundo para esclarecer a humanidade sobre numerosos aspectos da vida, e cujos ensinamentos seriam acatados e recebidos por muitos que desconhecem o idioma português, encontra essa barreira, que terá de vencer, representada pela multiplicidade de idiomas terrenos. Todas as dificuldades que se antepõem ao livre curso do saber e a disseminação da verdade, precisam e devem ser abolidas, para o mais rápido progresso espiritual do mundo. Não foi por acaso que o Esperanto apareceu. É sabido que, em tempo certo, baixam à terra os recursos que ela reclama. É neste século do rádio e da televisão que mais se acentua a necessidade da unificação idiomática no planeta. Por isso, não faltou emissário com a incumbência, na hora oportuna, de criar o idioma universal. A Terra é velada pelas forças superiores, que tudo fazem para que o curso dos acontecimentos obedeça à lei das consequências, como convém aos altos desígnios em geral. Por isso,
pode antever-se que a implantação do Esperanto, como idioma universal, seja uma consequência inevitável da evolução planetária. Bem se vê que ao empregar-se aqui a palavra universal, não se lhe dá o sentido amplo, mas, apenas, o cenário terreno, como expressão de uso comum. Em meados do século passado, encarnou na Lituânia o espírito que se chamou Luiz Lázaro Zamenhof, que, embora se houvesse diplomado em medicina, aos 26 anos, veio com a especial missão, a que se dedicou profundamente durante a sua existência terrena, de elaborar um idioma que bem se ajustasse a todos os povos, e ao qual deu o nome de Esperanto. Teria de ser um espírito possuidor de larga bagagem linguística, adquirida em muitas encarnações, para tornar-se na Terra o artífice de um idioma modelamente constituído, o Esperanto. Ao deixar o mundo físico, de retorno ao seu plano astral luminoso, depois de aqui haver permanecido pelo espaço de 57 anos, teve a glória de consignar em seu acervo os louros da missão cumprida. Estava criado o Esperanto, substancioso e lapidado, pronto para ser adotado pelos filólogos de todos os continentes. Estabeleceu Luiz Zamenhof, na criação do Esperanto, 16 regras fundamentais simplificadoras de toda a técnica gramatical das outras línguas. Muito propositadamente, nasceu ele numa terra onde existiam 4 línguas predominantes, o hebraico, o polonês, o russo e o lituano, além de vários dialetos. Ali pôde sentir, mais de perto, o efeito pernicioso de tal dissociação que parecia uma torre de Babel, pois os patrícios não se entendiam na defesa de interesses comuns. Foi essa circunstância que fez medrar no espírito de Zamenhof a ideia persistente da criação de um sistema linguístico, de cunho internacional. O genial autor do Esperanto verteu para o idioma por ele criado muitas obras de uso e conhecimento generalizados, dentre as quais a Bíblia e o Hamlet, por onde ficou evidenciada a plena maleabilidade da língua, capaz de reproduzir, com fidelidade, as expressões dos pensadores de qualquer latitude e de diferentes épocas. As regras fundamentais do Esperanto permitem a sua expansão quando novos vocábulos tiverem de ser criados, para atender ao desenvolvimento da ciência, da literatura, da técnica e dos costumes. Pouco a pouco, vai o Esperanto tomando seu lugar nos países civilizados. Grande número de pessoas já o conhece e o articula com o maior desembaraço, como pioneiros dessa cruzada internacionalista, que tem por objetivo a unificação do sistema vocabular, para maior aproximação dos povos. Tudo quanto for feito neste laboratório de atividades humanas, que é o mundo terra, em benefício do estreitamento das relações espirituais dos seres encarnados, é e será tarefa meritória, de elevado grau. Aquilo de que mais se precisa neste mundo de egoísmo e divergências, é a compreensão mútua, a solidariedade de sentimento e a igualdade de valores debaixo de uma concepção espiritualista. A adoção do Esperanto por todos os quadrantes do globo, não resolve, por si só, esse magno problema, mas contribui, poderosamente, para sua solução. O fato de abolir-se a separação de indivíduos por via linguística, de afastar-se a suposta superioridade de linguagem, estimuladora de vaidosas suposições, de se suprimirem competições no terreno da maior ou menor abundância de vocábulos, em se tratando de um idioma em relação ao outro, e de estabelecer-se uma perfeita distribuição de verbetes que atenda a todas as tonalidades raciais, constitui obra de seguro efeito, no estabelecimento de um sentido de igualdade. A estrutura técnica do Esperanto dá-lhe base e segurança para manter-se indeformável, face à tendência comum na formação de dialetos e instituição de termos de gíria. É com facilidade que novas palavras poderão ser formadas, obedientes à sistemática, sem necessidade de se introduzirem expressões amorfas e desclassificadas. O Esperanto é, pois, um evento salutar, de grande oportunidade,
Por isso que foi preparado para prevalecer numa era que se aproxima, em que deverão vigorar na terra velhos princípios de moral, desprezados pela febre da corrupção. Não é por outro motivo que o racionalismo cristão hasteou a sua bandeira, conclamando os bem-intencionados para o escrupuloso cumprimento do dever, sustentando a convicção de que dever é o ato de ser honesto, leal, operoso, respeitador, disciplinado, diligente, esforçado, incentivador, dedicado, valoroso, simples e cultivador da fraternidade cristã. Esta conceituação tomou nítida forma no racionalismo cristão, e as vibrações emitidas pelo seu movimento renovador dilatam-se pelo mundo, aos poucos, com regular perseverança. É um trabalho fadado à vitória e destinado a atingir os seus fundados objetivos, razão pela qual se afirma que uma nova era de higienização mental e de purificação espiritual se avizinha, quando as criaturas estarão investidas de outras disposições para aceitar a vida, com o raciocínio claro e iluminado pela luz da verdade. Neste século tem havido, e continua havendo, um esforço muito acentuado no sentido de se estabelecer uma aliança entre os povos, como ponto de partida para a unificação maior. Durante as duas grandes conflagrações mundiais, havidas na primeira metade do século, estabeleceu-se uma união de países que, sob a legenda de aliados, realizou uma primeira reação em favor da congregação humana. Surgiu, depois, a Liga das Nações como nova tentativa de confraternização geral. Os Estados Unidos da Europa constituíram outro projeto que teve o seu curso cercado das maiores simpatias, e só não se materializou porque a vaidade de alguns arrastou para o abismo um punhado de esperanças. Finalmente aí está a Organização das Nações Unidas, ONU, como uma força que de um lado procura vencer partidarismos doentios, e do outro, mantém viva a chama sagrada do pensamento unificador. Caberá a instituições desse vulto a tarefa de oficializar no mundo o uso do Esperanto, dando um passo vigoroso e firme em direção da libertação do espírito, tão prejudicado no processo da sua evolução pelas acanhadas limitações separativistas. O alcance da implantação de um só idioma corrente para todos os povos do planeta é de imprevisível sucesso, tal a multiplicidade de vantagens que se sobrepõem no fomento de intercâmbios das mais variadas naturezas. Bem racionalmente compreendidas as leis da evolução, chega-se à conclusão de que os seres, na marcha da vida, tendem, forçosamente, a aproximar-se uns dos outros, porque a meta é a união total. As desigualdades desaparecerão com a evolução, por serem, como são, condições passageiras, de características primárias, que terão de fenecer. Assim, chegamos ao resultado de que a criatura, quanto mais evolui, mais se livra das normas divergentes, dos obstáculos divisórios e das separações inibidoras. O uso de um só idioma em todo o mundo será, pois, uma consequência da ação evolutiva permanente e obrigatória que ninguém poderá conter, e que tem a sua origem no desenvolvimento espiritual, que se processa na estrutura de cada indivíduo. Luiz Lázaro Zamenhof, nascido em 15 de dezembro de 1859, foi um instrumento do astral superior que na Terra operou, em consonância com um plano que tem por objetivo final a espiritualização das criaturas encarnadas, facilitando-lhes os meios para assimilar os princípios sãos do cristianismo puro, e pô-los em prática, em cada dia, para a transformação moral do mundo. 29. O século XX. Este é o chamado século da luz. Houve muito maior evolução científica nele, do que em todos os anteriores. Foi também neste século que se estabeleceu, na Terra, o racionalismo cristão. Como o acaso não passa de uma expressão irreal, todos os acontecimentos obedecem a um planejamento ou a uma determinação superior, com o apoio na lei de causa e efeito. A evolução rápida, operada no desdobrar do século XX, deve-se ao esforço de almas desenvolvidas que encarnaram no planeta, tais como Edison, Einstein, Marconi,
Santos Dumont, Marie Curie e muitas outras, as quais abriram caminho para uma série incontável de prolongamentos e derivações das descobertas originais. Tudo quanto se projetou na Terra, em linhas gerais, foi antes traçado no astral superior por espíritos altamente capacitados a solucionar as questões que se apresentem. Os inventores são geralmente médiums intuitivos, de grande sensibilidade, e quando concentrados profundamente nos problemas que os absorvem, recebem do manancial cósmico, ao qual estão ligados, e também de espíritos igualmente interessados no assunto, o esclarecimento preciso, a iluminação necessária. O inventor dispõe de cabedal científico de experiências colhidas no pretérito, a fim de poder contar com bases para formular as suas proposições. Uma pleiade de almas experimentadas e ricas em conhecimentos especializados, desprendidas, de natureza simples, devotadas ao estudo, e pertinazes, vem encanando no planeta, neste século XX, para algum fim. Umas descobertas propiciam o surgimento de outras, estas de mais outras, e assim por diante, indefinidamente. Essa multiplicação de descobertas ou inventos, promove o progresso, impulsionado e o projeta, vertiginosamente. Daqui por diante, século afora, novos inventos e descobertas surgirão, cada vez mais surpreendentes, porque assim se cumpre um desdobramento normal das leis eternas. O homem, porém, detentor de tantos recursos da ciência, sem o preparo espiritual adequado, constituiria um perigo para a própria humanidade. Houve, pois, necessidade imperiosa de conjurar esse perigo, e como no astral superior tudo é corretamente previsto, não faltou ao planejamento esse pormenor valioso, e eis que, também no século XX, foi lançado na Terra o racionalismo cristão. Está, sem dúvida, reservado ao Brasil um papel preponderante no futuro dos povos, e a isso se prende o fato de ser ele escolhido para receber a semente geradora de um movimento espiritualista destinado ao esclarecimento do mundo. Enquanto em muitos países se cuida única e afanosamente de tirar o máximo proveito material dos inventos, já no Brasil se trabalha também pelo esclarecimento do espírito, na voz persistente das casas racionalistas cristãs. O progresso material precisa marchar sempre com o espiritual, para que o primeiro não sirva de arma de aniquilamento dos verdadeiros fins da evolução. O racionalismo cristão espalha as suas obras, e estas levam a cada lar o esclarecimento indispensável sobre as normas de viver, modeladas em ensinamentos denominados cristãos. Há necessidade de conhecer esses ensinos e de pô-los em prática, em todo instante, para que façam parte dos hábitos comuns. Os indivíduos materialmente ricos que se dedicam, total e obcecadamente, às tarefas mundanas, estão sujeitos a se brutalizarem e se fecharem num círculo de reduzido espaço, que é aquele que só contém as efêmeras e fugazes satisfações terrenas. Os pobres, os remediados, aqueles que lutam contra adversidades que os seus recursos materiais não afastam, são os que se lembram de elevar o pensamento ao alto, como que em busca de um socorro para a carência manifesta. Por isso são os simples e os despretensiosos que mais facilmente encontram o caminho da vida. Neste século XX, a par do progresso acelerado, que tantas fortunas fabulosas tem produzido, nota-se também, de outro lado, um aumento considerável de massas humanas empobrecidas, escravizadas e torturadas por uma crescente falta de recursos. Este desequilíbrio não favorece a estabilidade da família na comunidade. A correção desse mal repousa na capacidade de espiritualização do povo, que precisa absorver a verdade dos fatos, para que o procedimento de cada um não descambe para uma autossuficiência exagerada, ou para um negativismo condenável. O Brasil apresenta, pela índole da sua gente, as melhores perspectivas para que em seu meio possam medrar as lições espiritualistas ministradas pelo astral superior. Deste país hão de passar para os demais,
Ainda no decorrer do século XX, e posteriormente, as correntes vibratórias saturadas dos mais elevados ideais, que produzirão as transformações por que o mundo há de passar, com fundamento na espiritualização. Os pioneiros deste movimento, Luiz de Matos e Luiz Tomás, encontram-se no astral superior ao lado de outros evoluídos espíritos, de onde supervisionam o alastramento da sua obra, enquanto aqui na Terra os seus discípulos cumprem as suas determinações. O racionalismo cristão é uma mensagem espiritual do século XX, e felizes serão todos os que com ele entrarem em contato, para se inteirarem dos seus princípios. Esses não andarão mais iludidos quanto ao futuro que os espera, mas conscientizados de que esse futuro poderá ser preparado ao seu sabor. A obra renovadora, que é de caráter mundial, será consumada pela ação de cada um, ao pôr em prática, com esclarecimento devido, a missão que lhe compete que fora previamente traçada no seu mundo de luz. É certo que cada indivíduo, por muito insignificante que se julgue, tem o seu papel a desempenhar no cenário da vida, e deve fazê-lo bem, para poder dar satisfações a si próprio, na oportunidade futura do ajuste de suas contas. O século XX, com a implantação do racionalismo cristão, trouxe maior soma de responsabilidades àqueles que com ele puderam iluminar-se, e não foi e nem poderia ser por acaso que a dádiva de conhecê-lo se manifestou. Cada qual recebe o que merece, e pena que todos os que desta doutrina tiveram plena ciência não se aproveitassem da ocasião para recolher o que lhes coubera, por merecimento. Varrer da mente as ilusões, as falsas conjecturas, as promessas enganosas, que tão mal orientam as pessoas na vida, é um dever que assiste a cada um, do qual ninguém se deve esquivar. Para terem a convicção do que é ilusório, falso e enganoso, sobram argumentos de fatos apresentados pelo racionalismo cristão a todos os investigadores interessados no caso, desde que sejam leais e honestos. Não são somente as prédicas e os livros que ilustram as razões objetivadas, mas a ação esclarecedora do próprio astral superior, que dispõe de meios e modos para levar ao pesquisador imparcial e sereno o justo conhecimento que aspira. Os discípulos da doutrina, e seus propagadores terrenos, são meros auxiliares dos verdadeiros dirigentes que operam no elevado e luminoso plano astral. Nestas circunstâncias, cumpre muito mais aos candidatos à iluminação contarem com o seu esforço individual, a sua boa disposição para aprender e a sua receptividade às intuições do alto, do que, propriamente, com a ação persuasiva de instrutores terrenos desatualizados. Espera-se que neste século XX sejam assentadas as bases de uma nova civilização, com fundamento em um sistema de vida imposto pela reforma interior do sentimento humano. As guerras tornar-se-ão coisas do passado, e o mundo caminhará para a unificação dos propósitos de paz, de harmonia, de entendimento e de cooperação, fazendo-se a humanidade respeitar e considerar como uma só família, sem necessidade de manter linhas separatistas, confusões idiomáticas, cisâneas ideológicas e diversificações monetárias. Com Estados federados, o mundo se unirá sob uma mesma bandeira, uma só moeda, um só idioma, para a humanidade poder gozar das prerrogativas da fraternidade cristã. A humanidade está sendo alertada, por processos intuitivos, da necessidade de ser construída uma nova era de recuperação para os seres transviados da rota ideal, da rota que conduz à meta segura, que é o plano de espiritualização. A ciência prevê, para breve, o desaparecimento de numerosas moléstias, inclusive algumas, tidas como incuráveis. Novos meios de locomoção virão, com o aproveitamento da energia atômica, sistemas aperfeiçoados de televisão, novas aplicações para o radar, uma revolução no regime alimentício, aparelhos individuais de voo e um rol considerável de outros artefatos de variadas idealizações estão para chegar. Isto é o progresso em marcha, a evolução que se processa,
impulsionada por espíritos adestrados em numerosas encarnações, que voltam à Terra com novas tarefas edificantes, representando o trabalho de uma coletividade criadora do cenário que reflete as características do século que passa, e revela, por antecipação, os objetivos atingíveis. Grandes surpresas estão reservadas à posteridade, com os sucessivos adventos que marcam o brilho e exaltação do século XX, no qual transparece o fato de colocar-se à disposição dos seres terrenos um código de esclarecimento espiritual, que lhes permite bem executar todos os seus elevados empreendimentos. Isto não é uma profecia, mas uma demonstração racional do curso dos acontecimentos, face ao panorama que o mundo expõe, no estado dinâmico em que a humanidade se encontra. Ao submeter-se o raciocínio à luz dos ensinos doutrinários racionalistas cristãos, tais previsões são perfeitamente admissíveis. Vale a pena avivar a consciência na emergência dos dias que se escoam, porque apesar de achar-se o mundo muito conturbado, uma forte vibração astral está contornando o planeta, em cumprimento às leis naturais, e bem certo é que dos planos traçados, constam, invariavelmente as ações espiritualizadoras. É necessário sacudir a indiferença pelos assuntos espirituais, na certeza de que já não é mais possível esconder, neste século XX, à luz da própria ciência, as revelações do poder universal, que não se limitam ao exíguo âmbito terreno, mas penetram no espaço cósmico infinito, por onde a vida se estende, não com menor fulgor. A maioria das pessoas não está ainda em condições de reconhecer que as riquezas materiais, por muito valiosas que sejam ou pareçam, não se comparam com as espirituais, que não só dão ao espírito muito maior prazer e alegria, como porque são eternas, indestrutíveis, e servem sempre de lastro à obtenção de outras ainda maiores. A falta de capacidade para reconhecer esta verdade reside no fato das criaturas se deixarem brutalizar, embora dentro de uma polidez aparente, sob a influência narcotizante da sensualidade, do banalismo, das horas de ócio, do artificialismo da vida social e da tendência de fortalecer o egoísmo absorvente. O profundo desejo de poder luxar, de dar expansão à vaidade, de aparecer, de chamar a atenção para si, chega a ser quase uma alucinação. Neste século XX, com a circulação que se verifica, em altas proporções, dos valores materiais, com a cobiça que esses valores despertam nas mentes menos acauteladas, com a falta de segurança que se manifesta pela fraqueza dos conhecimentos psíquicos, correm, a todo instante, um grande risco de rolarem pelos abismos situados à beira da estrada da vida, massas compactas de infelizes. Nunca se fez, por isso, tão necessária como agora, a infiltração na humanidade do espírito revelador da verdade, para que aqueles que estiverem amadurecidos para receber a sua luz, possam, imediatamente, dar novo curso aos seus pensamentos e atos, sem perderem mais tempo. Os que não se mostrarem capazes de ajustar-se a um novo viver pautado por princípios de espiritualidade, vão distanciar-se, com o correr do tempo, daqueles outros que aceitarem a iluminação, resultando daí a impossibilidade de se conservarem no mesmo agrupamento. Há no mundo numerosos agrupamentos de espíritos encarnados, com sofrimentos a eles comuns. Há também massas heterogêneas, de onde passam alguns dos seres para um ou outro agrupamento, nas encarnações futuras, consoante o aproveitamento de cada um. Nas massas heterogêneas é que o espiritualismo produz melhores resultados. As Américas são formadas, caracteristicamente, de massas heterogêneas, e representam um campo propício à disseminação dos ensinos espiritualistas. Dentre os países componentes, está o Brasil, nação eleita para servir de berço ao movimento irradiativo de uma nova ordem de ideias reformadoras. Neste século XX, o mundo apresenta-se, em ebulição, notando-se efervescência nos ânimos, nas disputas, nas ansiedades, em torno de hegemonias,
primazias e privilégios. A humanidade corre, apressada, sem saber que rumo tomar, por faltar-lhe o instrumento orientador. Quase ninguém se contenta com a parte que lhe coube ou cabe na partilha dos bens terrenos, e então vem o artifício, o ato golpista, o ladibrio e todas as maquinações ardilosas para lesar o próximo, em benefício próprio. No materialismo os escrúpulos desaparecem, para dar lugar aos mais condenáveis processos de extorsão e de apropriação indébita. Esses que assim procedem, o fazem por se acharem mergulhados no oceano de ilusões, onde nenhum raio da luz da verdade penetra, e enquanto não quiserem subir à tona para respirar, não encontrarão o alimento espiritual de que necessitam. O racionalismo cristão, uma revelação do século XX, não traz nenhuma mensagem agradável aos indiferentes. Aos despertos, sim, porque são estes que o procuram, que o estudam e aplicam os seus princípios no cotidiano. O racionalismo cristão demonstra aos seres humanos que, procedendo com honradez, preparam o presente próspero e o futuro promissor da forja do labor, com a consciência esclarecida e a segurança que lhes dá a lógica dos ensinamentos. Não é somente de luz o século XX. É também de dor. Os atributos negativos dos seres têm se revelado ao máximo. Muitos chegam a esse máximo, quando os débitos morais atingem proporções inquietantes. O astral inferior está repleto desses delinquentes, pois são muitos os milhares dos que, em cada 24 horas, ingressam naquele ambiente de perturbação e loucura. Indivíduos que na Terra, encarnados, ostentavam pujança material, posições de relevo, projeção social e constituíam a elite, são nivelados, pela conduta maculada, aos elementos marginais, nesse astral, diante do procedimento moral equivalente. Sem proteção especial, sem filhotismo, sem apadrinhamentos, ali impera a lei de atração que une os seres pelos laços morais afins. O planeta é um eletromagneto que ata grande parte dos seres desencarnados à sua superfície, pela impregnação de fluidos terrenos no corpo astral, provenientes de emotividades materialistas e pelo anseio de continuar o espírito conturbado a imiscuir-se nos assuntos mundanos. Os que desejarem libertar-se das correntes perniciosas não podem cruzar os braços, não podem contar com o esperançoso milagre, com a suposta compaixão de Deus, porque a inteligência universal é insensível à lamentação dos indolentes e culpados propositais. Cada um tem de levantar-se por si mesmo, para agir contra todos os erros a que se expõe, e firmar-se no propósito inabalável de tornar-se verdadeiro e leal, justo e tolerante, operoso e construtivo, idealista e animador, honesto e simples, como determinam as normas espiritualistas. É o que se espera neste século XX de todos os que sinceramente desejam mudar de rumo, trocando os prazeres negativos do mundo, pelos inefáveis acordes da harmonia espiritual. Jesus fez referências ao fim desde o século XX, anunciando, velado e hiperbolicamente, que ele não terminaria sem que as trevas principiassem a ser varridas pela luz, sem que se cumprissem as leis naturais com a derrocada das ilusões, das mistificações, sem que fossem estremecidas as consciências pela revelação de verdades eternas, e transformações de assinalada importância se verificassem no cenário do mundo. É justamente neste século do segundo milênio, que o racionalismo cristão surge com a clareza dos seus ensinos espirituais para restabelecer a verdade cristã, profundamente abalada por deturpações nela introduzidas no decorrer de 19 séculos. O mestre Nazareno previu, com a sua alta clarividência, o fim da corrupção, do materialismo brutal, da egolatria dominante, por efeito de uma ação espiritual renovadora. A destruição desses males não se obtém pela força, pela imposição, pela opressão, mas pela educação, pelo esclarecimento e pela espiritualização. É o que faz o racionalismo cristão: educa, esclarece e espiritualiza.
duas grandes guerras mortíferas assolaram a primeira metade do século XX. Epidemias devastadoras causadas pelos morticínios também trouxeram o seu caudal de dor. Essas guerras evidenciaram nenhum aproveitamento pelos povos chamados cristãos dos ensinos divulgados por aquele que eles mesmos chamam Messias. O cristianismo desses povos ficou provado ser de nenhum efeito, sem sentido prático, incapaz de evitar a formação das correntes agressivas do ódio e, portanto, inoperante. Os que batizam espadas, canhões, navios beligerantes e armas da destruição, são sacerdotes de um cristianismo falso. A guerra, com os seus engenhos de destruição, é a negação do verdadeiro cristianismo. Evidentemente havia necessidade de restaurar os ensinos cristãos, imprimir-lhes o sentido original, restabelecer as suas normas doutrinárias e colocar os princípios em ação. Essa providência foi tomada, não pelos homens, mas pelo astral superior, e para demonstrá-lo, está novamente em campo o cristianismo original, expandindo-se para cumprir a sua grande missão na Terra. A sua sede é um monumento respeitável, de amplas dimensões e absoluta solidez, preparado para servir às gerações que hão de suceder-se. Embora não lhe deem a menor atenção os místicos e religiosos, os boêmios e folgazões e os fanáticos e viciados, nem por isso deixe de ser a casa-chefe do racionalismo cristão, o ponto central de difusão dos ensinamentos cristãos que o mundo precisa para sua libertação. Não há nenhuma veleidade em supor-se que o indivíduo pode tornar-se cristão num abrir e fechar de olhos. Só se interessam pelo regime disciplinar da doutrina os amadurecidos, aqueles que curtiram, em longa jornada, as variadas experiências alcançadas em repetidas e cruciantes passagens, e delas tiraram as lições redentoras. O século XX não levará, no seu histórico, à remodelação total da humanidade. Ele registrará o advento de uma nova era de espiritualidade, o início de um movimento novo da recuperação, a contagem do tempo numa nova fase de evolução. Todos aqueles que estiverem prontos a participar dos benefícios da etapa seguinte, devem, desde já, preparar-se para isso, a fim de encontrarem os meios próprios para atingir a meta. Ao seu encontro irão os esclarecimentos que precisarem, porque a lei de atração não falha e, os anseios que promovem a elevação da alma, ecoam nos planos superiores, mananciais cósmicos da espiritualidade. Os preceitos do racionalismo cristão foram estabelecidos para esclarecer, primeiramente, uma minoria, passando depois a orientar a maioria. Os inadaptáveis terão outro curso, e esse não será problema dos dirigentes terrenos. O terceiro milênio receberá, deste século XX, o racionalismo cristão altamente fortalecido pelo número de discípulos, e a propagação dos seus ensinos será então efetuada, com facilidade, com os cursos maravilhosos da ciência. A obra é do astral superior, e não pode, por isso, deixar de progredir e de alcançar os seus objetivos. Nela se acham os recursos com que cada um se habilitará a subir de plano, fato que entrará na cogitação de todos. É uma questão de compreensão, apenas, e esta terão, forçosamente, os seres amadurecidos, à medida que se for diafanizando o campo espiritual da Terra, com o sucessivo emprego das correntes fluídicas, imantadas para esse fim. A multiplicidade de crenças tenderá a desaparecer, em futuro próximo, assim que os incrédulos São Tomés puderem constatar, de modo insofismável, a lei das reencarnações. O tabu do céu e inferno cairá por terra, com toda a encenação completiva, e as religiões, ao clarão da verdade, hão de empregar os maiores esforços para subsistirem. O que não será possível senão após uma transformação radical dos seus postulados. Limpando-os de todo o artifício do materialismo, da ostensividade e das pompas espetaculares, reduzir-se-ão ao esquema do racionalismo cristão, com toda a sua simplicidade, porquanto a verdade é uma só, e não comporta derivações.
Este é o caminho. Por ele terão todos de passar. Jesus não trouxe a sua doutrina para oferecê-la a um grupo privilegiado, mas a toda a humanidade. Portanto, os seres que fazem parte dessa humanidade hão de recebê-la, por quem é um próprio, sem distinção, como se fosse dividida em partes entre todos, como parcelas equivalentes de uma só unidade, cada qual com as mesmas características. É o que está sendo preparado neste século XX. A unificação do conhecimento cristão, nos termos da verdade única. Todos se sentirão felizes ao adotarem os mesmos princípios inalteráveis, sob o controle de uma convicção unânime. Esta convicção advém de realidades imperativas, umas demonstradas pela ciência em evolução, outras representadas por atos do astral superior, ao qual não faltarão meios para incutir, naqueles que mereçam, a ideia sábia e o pensamento orientador. Quanto maior for o progresso físico, maior será o trabalho astral para proporcionar ao mundo crescimento paralelo e equilibrado, no terreno da espiritualidade. Propositalmente, também encarnados seres que melhor possam afinar as suas atividades com as necessidades psíquicas da humanidade. O movimento espiritualista do século XX, esposado pelo racionalismo cristão, tem os seus objetivos claros, que são os de separar o chamado joio do trigo. Neste mundo há realmente joio em trigo, também simbolicamente exprimindo. O trigo pode ser aproveitado na alimentação, o joio não. Todo indivíduo que puder assimilar o cristianismo puro, sem disfarces e sem encenações ludibriantes, será aproveitado para funções espiritualizadoras, em planos radiantes, ao passo que os que não puderem ser aproveitados, pelo seu intransigente pendor materialista, terão de prosseguir na faixa dos renascimentos carnais de baixas vibrações, até que chegue a sua hora de soerguimento. A chegada dessa hora depende exclusivamente de cada um, de uma decisão pessoal, de uma determinação interior. Hábitos inveterados de má conduta formam barreira difícil de transpor, para quem apenas tem ouvido falar, na grandiosidade dos mundos espirituais e manifeste desejo de alcançá-los. As luzes espirituais do século XX despertarão em muitos um anseio irreprimível de obter o mérito preciso, capaz de conduzi-los a um novo estado espiritual. Este fato está se verificando através daqueles que ingressam no racionalismo cristão, atraídos pela sinceridade dos ensinamentos e pela visão nova que adquirem do campo espiritual da vida. A penetração dos conhecimentos espiritualistas está se processando, no século XX, no seio das seitas e religiões, cujos adeptos mal se sentem ainda com forças para aceitar a evidência dos fatos. Pelas conveniências sociais, dizem-se penitentes servos da Igreja, mas, interiormente, devoraos o fogo da verdade, que ali consome as falsas proposições incutidas pela classe sacerdotal que, em muitos casos, mais predica pela necessidade de manter a instituição, do que por convicção. Largo número de religiosos, insatisfeitos com afirmativas e procedimentos rotineiros vetustos da Igreja, que não mais se ajustam às luzes do século XX, procuram, aventurosamente, investigar em lugares perigosos, em antros de magia, para atender à ansiedade que os domina de conhecer algo mais do que lhes oferecem os limitadíssimos ensinos religiosos, incorrendo em grande risco. Isso, naturalmente, traz inquietação às religiões. Elas precisam caminhar de acordo com a evolução do século que passa, levando aos seus asseclas o alimento espiritual de que as suas almas avidamente anseiam e que, por leituras e informações, já perceberam estar sendo ministrado na Terra. O cristianismo tem um só caminho para um único objetivo. O caminho é o da espiritualização, e o objetivo é a realização dos dotes espirituais. Todos estão sendo permanentemente convocados pela consciência própria para seguirem por esse rumo, pondo à margem os obstáculos. Uma coisa é necessária: luz, luz que ilumine o espírito, luz espiritual.
Esta luz está sendo derramada pela face da Terra no correr do século XX. Mas, como os que não a buscarem não a encontrarão, é necessário que se disponham todos a procurá-la nos mananciais do racionalismo cristão, onde, em abundância, é ela encontrada. Todos têm na vida as mesmas possibilidades e os mesmos direitos espirituais, por serem partes integrantes de uma só natureza espiritual. Mais do que em qualquer outra ocasião nos séculos anteriores, está sendo reavivada nas mentes humanas, e com a ajuda da ciência, a consciência do poder eterno e da realidade do ego. Conclusão. O grande objetivo desta série de estudos sobre aspectos da vida real foi contribuir para a formação de um critério concludente acerca da necessidade, que todos têm, de firmar-se na Terra, com fundamento em sólidas bases racionais de entendimento cristão. Sempre se diz, e se repete, que viver todos vivem, mas o difícil está em saber se viver. É de esperar-se, pois, que ao dar-se por concluída esta obra, tenha-se conseguido fortalecer a convicção de que, para viver-se bem, há necessidade de se instaurarem na vida normas e princípios dentre os que se acham dispersos nas páginas desta coletânea de extratos doutrinários. Os princípios de ilibada conduta não são, muitas vezes, introduzidos na prática das relações diárias, por não se lhes dar um cunho maciço de imperiosa cristalização. Acontece que há aqueles que, por haverem infringido a moral cristã, se sentem desacreditados para assumir, depois, atitudes de maior respeitabilidade. Para desviar-se, porém, do caminho das sombras e seguir a jornada com um passo firme pela estrada ampla e iluminada da vida, é sempre tempo. Outros aqui temendo a sociedade, por estarem filiados a um grupo notadamente profano, habituaram-se a um convívio frívolo, de conversas vãs, de divertimentos perniciosos, e deixam-se, então, arrastar pelo curso da vida, sem protesto, sem reação, por mero comodismo. Entre esses, há almas que poderiam sacudir a poeira da resignação indolente, para darem à própria consciência a satisfação, que ela espera, de compenetração ao bom uso que deveriam fazer de suas reservas morais. Falta-lhes talvez um estímulo, uma palavra amiga, uma expressão inspirada para que caiam em si, desenvolvendo forças adormecidas, em favor de uma alvorada redentora. Os livros racionalistas cristãos clamam, em seus ensinamentos, pelo uso do raciocínio, pela pesquisa desapaixonada, pela sinceridade na apreciação dos fatos e argumentos, a fim de que surja, desse exercício, a luz do esclarecimento. Todos os temas desenvolvidos neste trabalho voltam-se para o lado da espiritualidade, que é a fonte emanante da verdade em que se refletem a ciência e a sabedoria, sabido como é que sem a presença desses dois atributos espirituais na composição da vida terrena, a espiritualidade não se manifestaria. Nestas condições, ninguém, se acima de procurar a verdade para com ela firmar-se, reter a sabedoria e, ainda com ela, entrar no domínio da ciência. No setor da filosofia, procura o racionalismo cristão fazer prevalecer a verdade sobre todos os embustes em que se vê envolvida a humanidade explorada. Esta é uma das conclusões a que deveriam ter chegado os estudiosos que estão terminando esta leitura. Não houve, é certo, o menor intento de recriminar ninguém. Ficou bem claro que cada qual deverá seguir o caminho que mais lhe agrade, sem receio de que possa haver condenação eterna. O que esta obra expressa é o desejo sincero de aumentar a legião daqueles que mais depressa irão usufruir os benefícios de uma existência futura, venturosa, mesmo que tenham de voltar à Terra para uma nova experiência em corpo físico. Toda a mensagem que a doutrina endereça ao leitor amigo é de fraternidade, de amor cristão, e é oferecida sem segundas intenções, sem laivo de egoísmo, toda voltada para o bem do próximo, para a felicidade do serafim, co-participante da evolução universal. Nesta linguagem franca e simples, em que se reconhece a igualdade de todos,
Não pode haver lugar para um sentimento que não seja envolvente de confraternização. Reconhecida a lei das reencarnações, não se pode, diante dela, menosprezar a posição desfavorável de ninguém no mundo, porque todos os que nele se encontram, hoje, em melhor estado, já estiveram, em vidas pregressas, na mesma ou em pior situação, e poderão, ainda, voltar àquela mesma ou ainda pior condição, se não se puserem sintonizados com as realidades espirituais. Assim entendendo, podem ficar seguros os leitores esteantes nestes assuntos, de que as lições absorvidas do racionalismo cristão, levam a criatura a considerar, respeitosamente, todos os seres nas suas variadas experiências. Com muitas obras se apresenta a doutrina racionalista cristã e, por certo, em cada uma delas, novos cenários são revelados ao estudioso. É necessário compreender que pode uma fração dos conceitos gerais apresentados numa coletânea como esta, não abranger tudo quanto a alma sequiosa de conhecimentos procura, e, neste caso, o conselho que se poderá dar é o de prosseguir na pesquisa, no estudo, até alcançar a satisfação almejada. É incontestável que aqueles que hoje fazem parte da comunidade racionalista cristã, encontraram naquele ambiente a única explicação para as suas antigas dúvidas e incertezas, e uma vez afastadas e eliminadas, puseram-se em boas condições para retificar o traçado da vida, de forma a satisfazer as suas exigências. Esta é uma recompensa que não tem preço e pode ser exposta, com segurança, como testemunho da verdade. Muitos dos que aportam às casas racionalistas cristãs, tangidos pela dor, pela desgraça, pela desesperança e pela descrença, foram esclarecidos pelo estudo atencioso das obras divulgadas pela instituição, e são hoje criaturas valorosas e dignas, úteis à coletividade e à família, pelo conhecimento que obtiveram, o qual lhes abriu um novo panorama de confiança no futuro e possibilitou-lhes dar ao presente uma orientação racional e ativa, coletora de ponderáveis benefícios. Oxalá, pois, tenha o leitor atento encontrado nestes escritos meios de formular uma conclusão satisfatória, no sentido de pulverizar alguma imagem que, eventualmente, lhe haja dificultado a compreensão do que se vê exteriorizado. Se não houvesse uma convicção bem nítida de que a humanidade precisa raciocinar e meditar sobre as verdades disseminadas pelo racionalismo cristão para sua recuperação moral, não valeria a pena perder tempo e trabalho em editar tantas obras que, afinal, não são escritas para produzir lucros monetários. Os esclarecimentos que se alcançam com estes estudos, levam o indivíduo, qualquer que seja ele, a não guardar só para si o que aprendeu, e por isso cumpre o dever cristão de transmitir ao semelhante, com boa vontade, aquilo que puder dizer de verdadeiro, útil e ignorado para que a luz se faça em todos os espíritos. Este é um postulado de cristianismo puro. A Bíblia foi escrita numa época em que a evolução geral no planeta era consideravelmente menor, e naquele tempo certas coisas podiam ser ditas e merecer crédito, mas hoje cai no ridículo quem pretender sustentar a maioria das suas proposições. Além disso, o véu que separa a humanidade deste para um outro lado da vida, não havia sido ainda rompido, razão porque a imaginação tinha de trabalhar à solta e compor imagens fantasiosas que nos dias presentes não se podem mais sustentar. Ninguém pretende que acreditem piamente em tudo, mas que investiguem, estudem e concluam à luz da razão, do bom senso e da lógica. A sentença do crê ou morre é hoje uma farsa inexpressiva. Todos têm o dever de raciocinar, de deduzir, de tirar lições concludentes, e bem fundamentadas. Não há sabedoria nos religiosos que creem em Deus, só porque os outros dizem que ele existe. Crer na inteligência universal é senti-la na natureza, é senti-la cada um em si próprio, é encontrar a razão da sua existência nas provas da sua ação. Tudo quanto no racionalismo cristão se escreve tem um único fim, que é o de levar ao próximo conhecimento adquirido da face real da vida. Nada se quer impor,
contrariando crenças arraigadas. A natureza não dá saltos, e o fruto só amadurece no devido tempo. Logo, não se vai forçar um amadurecimento que há de vir em tempo oportuno, nem se pretender que o indivíduo que não está maduro para certa aprendizagem, esteja disposto a recebê-la. Por isso, a questão espiritual é tratada com as máximas amplitude e condescendência.